Olá, sou Janaína Bernardino, bem-vindo ao meu canal. Para você que me acompanha há um tempinho, sabe que toda vez que eu estou nesse espaço é uma videoaula. E a videoaula é a versão de uma bolsa que eu ensinei o ponto aqui tem mais ou menos 2 anos, que é o ponto alvéolos. A primeira versão, então, foi essa bolsa saco. Esse ponto também é conhecido como casinha de abelha. Então, essa foi a primeira versão que você pode fazer aí. E a versão que nós iremos aprender hoje é essa versão retangular, com esse fundo em couro. E aqui eu utilizei duas cores de fio náutico e também uma alça de bambu. Você pode adaptar para o fio que você tiver aí e colocar a alça da sua opção. Então, venha comigo aprender essa bolsa e esse ponto que tá em alta. Vamos iniciar, então, a nossa bolsa. Para ela, como eu falei, vamos utilizar 2 agulhas de crochê, a 4,5 e a 5. Mas você pode utilizar a 5,5 e a 6. Eu vou utilizar a 5. 2 argolinhas, no meu caso vou usar prateada, mas pode ser dourada também. A princípio prateada, talvez depois, se eu pegar a bolsa e ver que fica melhor com a dourada, eu troco. Mais 2 argolas aí. Tesoura, uma agulha de tapeceiro e um marcador de carreira. O nosso fundo meu aqui tem 24 centímetros, retangular, e o fio náutico. Eu vou utilizar o fio náutico da Círculo 5 milímetros, da cor 7404. Então, o que eu vou utilizar não é o novelo inteiro, é a sobra de um outro trabalho que eu fiz, um chapéu, e vou utilizando. Caso não fique da altura desejada, eu vou utilizar sobras de outros fios náuticos que eu tenho aqui. Mas, a princípio, é essa cor. Vamos começar aqui nessa ponta menorzinha, com a agulha 4,5. Eu vou deixar mais ou menos um palmo de linha de fio sobrando. E vou puxar e vamos fazer uma correntinha por toda a volta. Cuidado aqui, ó, para não puxar o fio. Ou uma carreira de pontos baixíssimos, como você queira chamar. Eu vou fazer toda essa volta e vou voltar aqui pra gente continuar. Cheguei aqui, ó, no início e no final. Então, essa eu vou tirar e agora eu vou utilizar a agulha de tapeceiro. Então, ficou aqui, ó, tem uma pontinha pequena, cuidado aí. Eu vou entrar, ó, no último buraquinho, por dentro dessa argolinha. Vou levar aqui, como ficou um pedaço pequeno aqui, ó. E vou voltar no mesmo. E vai ficar assim, dessa forma. A gente vai esconder essa pontinha aqui por trás na nova carreira. Então, a agulha de tapeceiro pode guardar por enquanto. E com a agulha 4,5 ainda, ó, vou puxar uma correntinha e vou seguir fazendo uma carreira de ponto baixo em cada buraquinho desse.
fazendo dessa forma. Porém, nas laterais, como aqui é uma base retangular, a circular não precisa, nós vamos fazer aumentos. Então, sempre que chegar na lateral, peraí. E agora, o aumento. Então, 2 pontos. Tenta deixar frouxinho. Eu tenho a tendência a apertar o ponto devido aos amigurumis. E vamos seguir por toda a volta fazendo os aumentos nas laterais. Eu volto quando chegar aqui. Cheguei aqui ao final. E naquele ponto que a gente, naquela alcinha que a gente começou, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou fazer uma carreira de ponto baixo em cada. Onde a gente fez a correntinha, a gente bota o marcador. Ela vai ser útil pra gente ao longo do caminho. E nós vamos tecendo toda essa volta com ponto baixo. Onde a gente colocou o aumento, então, no nosso primeiro ponto do aumento, a gente vai fazer outro aumento. E no segundo ponto, a gente faz somente um ponto. Então, no primeiro ponto de cada aumento da carreira anterior, aqui tem um aumento, no primeiro eu coloquei um aumento. Então, vou seguir até aqui e vou fazer um aumento no primeiro e sigo, então, fazendo isso em toda essa volta. Então, cheguei aqui, ó, fiz os aumentos. Vou trocar, já era para ter trocado de agulha, porque a minha tendência é apertar os pontos, então, eu vou fazer o ponto alvéolos com a agulha maior. Já poderia ter trocado, ó, porque aqui ficou bem apertadinho. Mas ele vai ceder depois um pouquinho. Então, vamos lá. Troquei a agulha para a número 5, agulha número 5. Poderia ter trocado aqui quando a gente começou a fazer as carreiras de ponto, essa daqui, essa próxima. Onde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. E vou colocar ele novamente. Eu coloco só para mim saber onde inicia a carreira, porque esse marcador vai andar, né, conforme as carreiras. Mas como vamos trabalhar de forma espiral, é bom. Então, ponto alvéolos para começar. A primeira parte dele, ó, um ponto baixo e um ponto baixo alongado. Então, toda a carreira vai ser assim, um ponto baixo. Opa. E lá onde a gente inicia o ponto, vai ser o ponto baixo alongado. Só cuidado para o ponto não torcer aqui na frente, se torcer dentro, não tem importância. Então, eu vou seguindo assim, fazendo um ponto baixo alongado. Voltei aqui porque pode surgir essa dúvida. Como a gente fez aumento na carreira anterior e nessa, olha só, aqui tem um aumento, eu fiz um ponto baixo. E aí, para fazer o ponto alongado, é sempre, ó, o ponto de baixo. E aí, eu vou pro lado. Então, na curva, pode ser que, ó, tanto o ponto baixo quanto o ponto alongado fica no mesmo, ó, aqui do ponto de base.
mas no todo não vai dar para perceber isso. É só uma dúvida na hora que você fizer, que às vezes você vai pular um ponto, vai ficar um buraco. Então, ó, o ponto alongado é sempre, ó, em vez de ser aqui em cima, eu vou pro de baixo, mas na mesma direção. Ó, e aí fica um pontinho atrás vazio. E aqui novamente, ó, o ponto baixo e o ponto alongado, ó, se for ver, eles ficam na mesma direção desse de baixo. E aí, aqui um ponto alongado, um ponto baixo e um ponto alongado. Então, opa, por que que a gente aproveitou aquela correntinha? Porque tem que dar certinho. Eu tenho que começar com um ponto baixo e finalizar a carreira com um ponto alongado, para não ficar um buraco. Se fica 2 pontos baixos aqui, vai ficar um buraco aqui na nossa bolsa. Então, vou tirar o marcador. A sua bolsa vai ficando assim que nem a minha, eu tenho tendência a apertar os pontos, ó, ela vai ficando altinha, mas depois a gente estica e tá tudo resolvido. Não se preocupa com isso agora. Vou fazer um ponto baixo novamente para começar a nossa carreira e vou colocar nosso querido marcador aqui novamente. E agora, para a gente começar a tramar, fazer o nosso ponto, ó, eu vou no último ponto alongado, pegando a segunda alcinha, e no primeiro que a gente fez, pego a primeira alcinha, passo por entre eles a linha e faço o meu ponto baixo. E aí, entre esses dois alongados aqui, eu faço o ponto baixo. E aí, essa carreira vai ser toda assim. Pego essa alcinha, a outra alcinha e fecho o ponto. E aí, entre eles, eu faço um ponto baixo. Então, ó, aqui eu pego uma alcinha, a primeira, a segunda, no caso, e a primeira do próximo ponto. Passo e fecho. E aí, vou pro próximo ponto só para mostrar, né? Onde você vai fazer o ponto baixo é aqui, ó. Não tem as duas alcinhas do ponto alongado? A gente puxa uma e a outra fica para formar o outro ponto. Então, entre elas, ó. Opa. E aí, vai começando, ó, a formar o ponto que a gente quer. Então, eu vou seguir assim. Toma cuidado para não perder nenhuma alcinha. E eu já volto. Então, cheguei aqui, ó, fiz todo essa lateral. E aí, aqui, ó, ficaria um ponto. Dá a impressão de que é um ponto baixo ali. E o marcador. Então, nós vamos fazer no marcador o nosso ponto baixo. Por isso que eu deixo ele aqui, para me facilitar nesse finalzinho. Então, a primeira parte do ponto foi. Agora, a segunda vai ser uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alongado. E aí, eu vou pegar, ó, o ponto alongado na frente desse nozinho aqui, da junção das duas alcinhas, ó. Sempre tomando cuidado para ele não torcer. E aí, um ponto baixo no próximo. E tomando cuidado para esse ponto alongado ficar sempre assim, ó. Na mesma direção aqui.
Então, vou seguir aqui ponto baixo e ponto alongado. Cheguei aqui, então fiz toda a volta, ó. Também fica um ponto lindo para uma bolsa, para uma cesta, para um cesto, né? Talvez para uma roupa, não sei. Mas para esses primeiros que eu falei, sim. Então, mais uma carreira aqui, ó. Ponto baixo. Sempre vamos começar com ponto baixo, onde está o nosso marcador. E vamos novamente, ó, pego a alcinha do segundo ponto, cuidado para não virar, e a primeira do próximo. Junto as duas e fecho com um ponto baixo. E aí, entre eles, a gente vai colocar o ponto baixo. Então, vamos seguir toda essa carreira desse jeito. E aí, vai fazendo já o ponto alvéolos, ou casinha de abelha, como você preferir chamar. E eu vou contando aqui quantas carreiras eu vou conseguir fazer com esse novelo que eu tenho que não tá completo. Então, ó, ele fica tipo um trançado por cima da bolsa. Então, a gente vai fazendo trançando e fazendo ele de uma vez só. Então, vou seguir aqui fazendo as carreiras e qualquer coisa eu volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho do nosso fio. Lembrando que não é um rolo completo, e sim o que sobrou de outra peça. Então, eu tenho também esse novelo azul do mesmo fio. Deixa eu pegar aqui a numeração. Mesmo 5 milímetros, fio azul, a cor 2856. Então, é um tom azul, então agora eu vou subir com a cor azul. E aí, olha só como é que vai formando o nosso ponto lindo e maravilhoso. Então, uma carreira de ponto baixo com ponto alongado e a outra, o ponto baixo e o ponto pegando as duas alcinhas. E aí, vai formar o ponto alvéolos. Então, eu vou inserir o azul e volto pra gente finalizar. Então, o azul, caso você queira trocar aí, eu vou fazer a troca dessa forma. Antes de terminar o ponto, eu vou inserir a nova cor. Depois dou um nozinho nos dois ali e já começo a nova cor com a nova carreira com a nova cor. E outra coisa que eu ia falar, o marcador, ó, daqui ele vem andando até aqui, tá vendo? Então, ele vai ficar aqui agora na troca dessa cor. Coloquei aqui, para vocês verem que aquela troca que eu fiz, ela fica bem atrás, ó. Então, é possível fazer daquela forma. Se fosse outro ponto, a gente teria que arrematar a primeira cor para trocar. Outro detalhe, eu faria aqui 2 carreiras a mais, caso você ainda tenha fio de um ponto baixo e depois de ponto baixíssimo, pegando na alcinha de fora. Vai dar outro charme para sua bolsa. Só que o fio que eu tenho aqui não vai dar nem para metade. Então, eu vou parar aqui. E aí, ela ficou com uns 16 centímetros de altura. Acho que tá bom. Vou aproveitar esse fio e vou costurar com a agulha de tapeceiro essas argolas, tanto de um lado quanto do outro. Deixa eu acender essa luz aqui, que é melhor assim. E aí, vai ficar assim. Como a bolsa
ela ficou menorzinha, eu vou colocar apenas uma alça dessa de bambu, e vou deixar essa alcinha também, essa argola, para colocar uma alça de couro quando eu encontrar. Então, é isso, ó. Vou virar aqui para vocês verem a troca. Não dá para aparecer, ó. Ficou bem aqui atrás desse pontinho. Então, no todo, não dá para aparecer, só se ficar reparando muito. Tá ok? Então, essa é a nossa bolsa. Vamos dar depois um nome para ela, caso alguém dê, antes desse vídeo sair, vai estar nos destaques. A cor, o material, o nome, tudo direitinho. E lembrando que aqui foram sobras de fio para criar essa bolsa. Então, por isso que não deu para fazer a finalização aqui. Eu até tenho outro fio aqui dessa tonalidade, mas eu não achei que ficou bonito. Então, vou deixar só nessas duas, assim como está, tá bom? Qualquer coisa, pode deixar no comentário alguma dúvida. E caso você faça, é só me marcar lá no Instagram, janalinhas.ateliê, que eu vou adorar ver o seu trabalho.